Hidrocinesioterapia ou fisioterapia aquática é o tema do Prevê Saúde. A hidroterapia é indicada para todas as áreas da fisioterapia que envolvam problemas de ordem traumato-ortopédicos, esportivos, neurológicos, reumáticos, cardiológicos, pneumológicos, estéticos, entre outros. A hidrocinesioterapia ou terapia aquática compreende exercícios terapêuticos realizados em piscina termoaquecida com a finalidade de prevenir e curar as mais variadas patologias. Para falar sobre hidrocinesioterapia, o convidado do Prevê Saúde é o fisioterapeuta Paulo Campi. Graduado em fisioterapia pela Universidade Paulista, especialista em terapia manual pela Escola de Terapia Manual e Postural de Londrina, também especialista em reeducação postural global pelo Instituto CBF e em hidrocinesioterapia pela Aqua Brasil. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. É a primeira vez que recebemos o fisioterapeuta Paulo Campi aqui no nosso estúdio. Ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder falar um pouquinho acerca de um trabalho diferenciado que ele faz, chamado hidrocinesioterapia. Obrigado, Paulo. Gostaria de agradecer à TV Prevê pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho de fisioterapia, um pouco de reabilitação aquática. É uma satisfação. Obrigado. Já para iniciar o nosso programa, eu gostaria que o Paulo explicasse para o nosso telespectador o que é essa tal de hidrocinesioterapia. Esse termo enorme, grande, né, e difícil, ele significa, o radical hidro significa água, cinésio significa movimento e terapia cura. Então, o termo hidrocinesioterapia nada mais seria do que a cura pela água através do movimento. Esse é um termo técnico, mais conhecido popularmente como hidroterapia, e que hoje em dia já é denominado de fisioterapia aquática, né? Um termo mais específico para a atividade que é realizada. Até em 2007 foi feito o primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Aquática, onde uma das pautas era justamente de denominar um nome, né, mais específico para essa técnica. A hidrocinesioterapia, que seria a fisioterapia aquática, na verdade ela é uma atividade terapêutica que ela consiste em utilizar os recursos de uma piscina montada especificamente para esse fim, com temperatura, ambiente externo, profundidade, medidas, e um profissional fisioterapeuta especializado na área que irá utilizar de recursos de terapia manual, juntamente com as propriedades físicas da água, com a obtenção, né, com os fins de reabilitação. Sabe, Paulo, quando a gente fala em hidrocinesioterapia, muitas vezes o leigo pode imaginar assim, isso daí é a mesma coisa que hidroginástica. Não é não, né? Não, de forma alguma. É importante, relevante essa pergunta, porque é muito comum, né, as pessoas às vezes associarem os trabalhos, né? Então são trabalhos, não é que um é melhor do que o outro, são realmente trabalhos distintos, né? O trabalho de hidroginástica é um trabalho realizado pelo educador físico, né? E onde ele na verdade é uma ginástica mesmo, como na água, como o próprio termo cita. E a hidrocinesioterapia, no caso da fisioterapia aquática, é um trabalho fisioterapêutico, né, onde o profissional fisioterapeuta fica dentro da água junto com o paciente, né, atendendo ele de maneira individual, manual, e utilizando todos aqueles recursos que a fisioterapia já proporciona, juntamente com as propriedades físicas da água para a obtenção dos melhores resultados. Nós temos um vídeo, eu gostaria que rodasse esse vídeo até para que o Paulo pudesse explicar, porque o nosso telespectador entendesse melhor. Pode falar, Paulo. Nessa postura, na verdade, a paciente, nós estamos realizando um alongamento que nós chamamos de Williams, né? É muito realizado para pacientes que são portadores de patologias de coluna. Ali a gente está alongando a musculatura paravertebral e promovendo uma abertura dos espaços posteriores. Então, pacientes que sofrem de afecções da coluna, como hérnias de disco, discopatias degenerativas,
estenose de canal vertebral, a gente consegue se beneficiar desses trabalhos, né? No caso, estou alongando toda a musculatura tracto-iliotibial, musculatura agora de piriforme, que é muito comum também o paciente ele relata dor nessa região. Nessa situação, eu estou fazendo, na verdade, uma tração, né, uma pompagem sacral, onde o paciente sente bastante alívio e a gente consegue ir promovendo uma melhora do quadro clínico desse indivíduo. Certo. Os trabalhos articulares eles têm que ser associados a um trabalho miofacial, né? É muito comum o paciente apresentar dores por contratura muscular e espasmos. Então é nessa hora que você consegue realmente também promover maior alívio e que você consiga também, que permita que você continue o trabalho articular, que muitas vezes acaba sendo um pouco mais agressivo. Certo. É um trabalho que você acaba usando até do alongamento para realmente obter um resultado. Sem dúvida, né? Todo o alongamento que nós realizamos na hidroterapia, na fisioterapia aquática, ele é um alongamento passivo, né? O paciente ele não se alonga de forma ativa, né? Dessa forma você consegue mais facilmente isolar o músculo que você quer trabalhar, né? E sem que ele venha ter nenhum tipo de compensação. Certo. Os ortopedistas pedem com frequência esse tipo de tratamento para os pacientes? Olha, a fisioterapia aquática, ela transita bem nas diferentes áreas da medicina, né? Ela atua auxiliando com sucesso várias áreas. Os ortopedistas indicam bastante, mas nós temos bastantes indicações também de fisiatras, neurologistas, neurocirurgiões, reumatologistas, cardiologistas, até médicos homeopatas, né? Indicam com a finalidade da terapia. Aquele paciente que é um pós-infarto, ele se beneficiaria desse tipo de tratamento ou não? Ele poderia se beneficiar sim, né? Porque na verdade um paciente que sofre de uma patologia cardíaca, muitas vezes ele necessita de um trabalho cardiorrespiratório para que ele tenha uma expansão, né, dessa condição cardiorrespiratória. E você trabalhando com esse paciente, até a gente conversa muito com alguns cardiologistas o treino intervalado, né, de alta intensidade e curta duração, para que ele consiga realmente ter uma melhora dessa condição cardiorrespiratória. Ele acaba se beneficiando dessa forma, sim. Certo. Nesse caso, o que a pessoa está... Aí é um treino proprioceptivo. Todo o trabalho muscular é necessário que se tenha um estímulo proprioceptivo, né? Então ela está num meio aquático, utilizando de um flutuador, né, de um equipamento que faz com que ele deixe o piso irregular e consequentemente estimule o equilíbrio, estimule a contração voluntária mais rápida, tá? Estabilizando melhor a articulação. E essa parte? Essa é a mesa subaquática. A gente utiliza muito isso com os nossos pacientes de coluna. Essa entra na parte de estabilização segmentar, onde você migra daquele trabalho de analgesia e começa a fazer um trabalho de fortalecimento justamente para que esse paciente tenha uma estabilização e não venha a piorar com qualquer coisa que ele faça no seu dia a dia. Aí é um trabalho de ponte, esse é um trabalho lateral, né, onde o paciente tem que sustentar a musculatura que a gente fala do core, né, que seria ali músculos abdominais, músculos paravertebrais, músculos do assoalho pélvico, diafragma, né. Entendemos que essa região pélvica bastante fortalecida, ela realmente sustenta a coluna lombar. Quanto tempo dura um tratamento em média, Paulo? O tratamento na fisioterapia aquática dura aproximadamente de 45 minutos a 1 hora. Às vezes, dependendo do tipo de patologia ou do tipo de trabalho que esse paciente faça, a gente pode estender um pouco o tratamento. No caso, por exemplo, de um indivíduo que necessita fazer um trabalho cardiorrespiratório mais intenso, ou no caso de um atleta que tem um trabalho mais específico, mas normalmente de 45 minutos a 1 hora é um tempo satisfatório para que se faça uma boa terapia. Eu acredito que o fato da temperatura da água, temperatura ambiente, estar já adequada para isso, já na primeira sessão o indivíduo sente uma melhora, né? A gente sempre conversa entre os profissionais que trabalham, a gente tem que tentar já promover uma melhora na primeira sessão, né? Até para que esse paciente ele tenha ânimo, disposição para que ele realmente não descontinue o tratamento, né? Esse é um trabalho que a gente faz muito com atletas, né? É um trabalho de força, de explosão em final de reabilitação, onde a gente realmente põe o
uma corda elástica e ele realmente tenta vencer essa resistência. Aqui são alguns equipamentos que nós temos lá à disposição na nossa clínica, que é a bicicleta aquática com encosto de coluna, né, para utilizar justamente no processo de reabilitação desses pacientes que vêm de um pós-operatório de coluna ou que sofrem de alguma patologia crônica de coluna e tem que ser introduzidos nesse trabalho de forma leve e gradual. Tem a bicicleta vertical, né, e nós temos também o elíptico, que é um equipamento que simula uma marcha, né, já fora da água ele já tem uma redução muito grande de impacto, na água ele ainda consegue reduzir mais ainda. Na verdade, quando falou-se em hidrocinesiologia, eu não tinha noção da quantidade de aparelhos que vocês colocam dentro de uma piscina e que realmente se utilizam desses aparelhos para um tratamento. Bacana. A gente costuma falar que esse trabalho aquático, muitas vezes ele é visto como um trabalho que deve ser realizado de início, e quando o paciente ele precisa de um trabalho a partir do meio do processo de reabilitação, uma fase intermediária, ele tem a necessidade de migrar para o trabalho solo. E nesse trabalho a gente demonstra que não há necessidade. Esse indivíduo ele vai migrar para um trabalho solo ou de manutenção se ele realmente quiser. Com esses equipamentos e com essa forma de trabalho, a gente consegue vencer todas as fases do tratamento e realmente devolver esse indivíduo para suas atividades de vida diária, seja para o esporte ou para aquilo que ele necessita. Ô Paulo, eu acredito que o vídeo tenha sido bastante importante, o nosso telespectador teve uma noção grande. Mas quais são as patologias que vocês mais atendem no dia a dia? Olha, eu acho importante citar os ótimos resultados que nós temos com os pacientes de coluna. Nós atendemos lá muitos pacientes com diversos tipos de patologias, sendo do âmbito mecânico, como hernias de disco, como eu já disse anteriormente, estenose de canal vertebral, patologias degenerativas, as discopatias, espondiloses, artroses facetárias, as osteoartroses de demais articulações, da mesma forma que aquelas doenças reumatológicas, como espondilite anquilosante, artrite reumatoide, doenças neurológicas, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, os traumatismos medulares, as sequelas de acidentes vasculares cerebrais, né, encefálicos, as miopatias, que são uma patologia de difícil prognóstico, o paciente vai perdendo a força, dificuldade no movimento, e dentro da água também ele sente uma facilidade maior no trabalho. Fibromialgia é uma patologia que nós recebemos muito na clínica, né? É uma patologia já que está em evidência já há algum tempo, e lá nós temos ótimos resultados com esses pacientes também. Além disso, aqueles pacientes que estão fazendo toda a parte de reabilitação esportiva, um indivíduo que teve um trauma no joelho ou qualquer musculatura que precisa ser realmente trabalhada, dá para fazer também? Sem dúvida, essa é uma questão importante de citar, que nesse trabalho aquático o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos introduzir esse paciente de maneira mais rápida, né? Submeter essa articulação, esse membro, a estresses variados que ele teria dificuldade de fazer naquele momento em terapia solo. Na verdade, a gente consegue submeter, por exemplo, uma descarga de peso num membro afetado de um paciente que fez uma cirurgia de quadril, joelho e tornozelo, e ele não conseguiria fazer essa descarga de peso em terapia solo, mas ele já consegue fazer, por exemplo, uma caminhada assistida na água, se no caso, mantendo o mesmo exemplo, numa fase intermediária de um protocolo de quadril, joelho, tornozelo, ele não pode correr ainda em terapia solo, mas ali ele já pode fazer um trabalho de impacto, né? Certo. Aquela migração que é muito comum na fisioterapia do paciente que está na analgesia e ele tem que começar a fazer um trabalho de fortalecimento e estabilização, né? A gente consegue fazer esse trabalho de maneira mais suave, mais gradual, correndo menos risco de intercorrência, porque é natural que o paciente comece a ter um pouco de dor quando ele começa a fortalecer. Então eu entendo que dessa forma você consegue atender correndo menos riscos, né, sendo menos agressivo e não menos eficiente. Certo. Nós temos um caso da dona Estela lá do Jardim América. Ela é hipertensa, obesa e não consegue fazer caminhadas justamente porque tem um esporão. Mas o médico dela, o cardiologista,
pega no pé, olha, a senhora tem que fazer caminhada, e ela não consegue por causa da dor que o esporão causa. Ela se beneficiaria no caso dessa hidrocinesioterapia? Com certeza, né? Como você mesmo disse no decorrer do questionamento, ela já é uma paciente de 77 anos, idosa, que já sofre de um quadro de obesidade, hipertensão, que já sofre também de patologias ortopédicas e sistêmicas, no caso o esporão nos pés, imagino que possa ser calcanear e também a hipertensão. Ela já é uma paciente que já está tendo dificuldade de realizar uma atividade uma atividade física de maneira segura e com longevidade. Então, com certeza, ela se beneficiaria dos trabalhos aquáticos em virtude da redução e da descarga de peso, da diminuição do impacto, né, com exercícios de redução de impacto, né. Como eu já disse anteriormente, às vezes com uma caminhada assistida ou com exercícios que se utilizam da flutuação para serem realizados, ou até mesmo, né, de equipamentos que hoje nós já temos disponíveis em ambiente aquático, são esses que nós mostramos, como a bicicleta aquática, o elíptico, a esteira aquática também, que já existe e nós estamos adquirindo na clínica. Dessa forma, ela conseguiria estar realizando de uma maneira mais segura esses exercícios e tendo o benefício da atividade física para o controle da diabetes e da hipertensão arterial. Certo. Paulo, nós vimos que realmente existem inúmeras vantagens de você fazer esta reabilitação dentro da água. Existe alguma contraindicação para que você indique um tratamento desse ao seu paciente? Existe algum paciente que não pode fazer? As contraindicações, muitas das contraindicações são absolutas ou relativas de acordo com a gravidade da patologia, né? As mais comuns seriam as doenças infecciosas de pele, né, ulcerações, feridas abertas, né? Realmente essa é uma condição que seria uma contraindicação absoluta, pois esse paciente ele não traria risco apenas para os demais, mas sim para ele mesmo, né? É importante citar os pós-operatórios, né? Nós não realizamos a imersão de um pós-operatório sem que antes retire-se os pontos, em virtude de um pequeno orifício, de uma abertura que possa ser um foco de infecção. Apesar de nós já temos adesivos de sucção, eu já pude participar de uma terapia como essa, onde realmente a região afetada fica totalmente íntegra, né? não se molha aquela região. Mas isso a gente utiliza muito com atletas, né? Que qualquer redução no tempo de reabilitação é muito importante para eles, né? Na população de modo geral não há necessidade de estar fazendo isso, né? No caso das insuficiências cardíacas graves, os sintomas de trombose venosa profunda, pacientes com infecções do trato urinário e talvez o estado febril acima de 38 graus e talvez algum paciente que tenha uma alergia grave, né, a algum componente que se utilize para a higienização e a purificação da água da piscina. Talvez essas seriam as maiores, as condições que nós deveríamos ter maior cuidado. O paciente que vai se submeter a esse tipo de tratamento deve estar sempre acompanhado do fisioterapeuta, ou seja, não dá para você fazer para 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, sempre individualmente para aquela pessoa? Sim, a hidrocinesioterapia ela deve ser realizada de maneira individual, né? Apenas dessa forma o profissional em questão ele pode garantir a qualidade do atendimento, do trabalho executado, né? Proporcionando assim atenção integral ao paciente. E também dessa forma ele consegue preservar a integridade física do indivíduo, visto que ele se encontra em meio aquático, né? E é um meio onde nós temos que ter um pouco mais de cuidado com o indivíduo. É importante até ressaltar, eu não havia colocado nas patologias, a importância do atendimento ser individualizado e de você estar próximo do paciente. Os pacientes que nos procuram com fobia de água, né, com a aquafobia. É muito comum, ele vem indicado porque ele necessita, mas ele tem muita dificuldade de realmente ser inserido nesse meio. Então, se ele não tiver um profissional que fique ao lado dele, dê segurança para ele, ele vai acabar descontinuando a terapia.
Normalmente, quando o profissional solicita essa hidrocinesiologia, ele te encaminha dizendo qual é a patologia que o indivíduo tem e você é quem faz a programação, ou já vem mais ou menos certa programação ou do pneumologista, cardiologista ou ortopedista? Não, a fisioterapia, a hidrocinesiologia como a fisioterapia de um modo geral é um segmento independente, né? Mesmo quando o profissional, o médico indica o paciente para a gente e que vem muitas vezes uma carta com diagnóstico, opinião, é necessário que se realize a avaliação fisioterapêutica para o profissional fisioterapeuta, né, conhecer esse indivíduo, saber as limitações que ele se encontra, desde o ponto de vista de qual que é a patologia a ser tratada, o ganho, como é que está a condição de amplitude de movimento, força muscular, e obviamente que esse paciente vai ser um paciente de responsabilidade sua, né? E só após essa avaliação prévia que você pode inserir esse indivíduo nas sessões de terapia. Você falou que uma hidrocinesiologia demora em torno de 45 minutos a 1 hora. E o tempo do tratamento? O fato de você fazer esse tratamento na piscina reduz o tempo de tratamento? É possível sim a gente reduzir o tempo de tratamento, né? Como até citei anteriormente, você consegue introduzir e iniciar alguma atividade que você ainda, por cuidado e por ter o ambiente externo, gravitacional, você não consegue introduzir em ambiente solo. Então, consequentemente, se você conseguir cumprir as fases corretas de reabilitação, e um protocolo adequado e específico para essa patologia que esse paciente traz para você, com certeza o meio aquático ele pode te ajudar na redução do tempo e também de você promover um trabalho onde esse paciente sofra menos, ele agrida menos aquela região. Certo. Paulo, outra dúvida que eu tenho, o indivíduo já fez o tratamento, já recebeu alta aí do seu fisioterapeuta, mas ele gostou do tratamento, ele gostou do tipo de exercício que ele faz ali. Ele pode fazer sessões semanais de hidrocinesiologia ou não? Depois que está de alta não precisa mais, não volta mais? Então sim, tem alguns pacientes que são os pacientes que nós chamamos de manutenção. Pacientes com patologias degenerativas, o trabalho muscular ele é como se alimentar, né? Você tem que fazer isso de maneira periódica para que você mantenha esse músculo ativo, essa condição de estabilidade dessa articulação. Se o paciente está se sentindo bem, isso fez bem para ele tem condições, você pode mudar o programa de tratamento dele, né? Às vezes reduzir o número de sessões e deixar esse paciente no estado de manutenção para que ele se mantenha bem ao longo do tempo. Porque na verdade é um tratamento que até relaxa, né? O indivíduo está ali na água, com uma temperaturazinha adequada. Parece que você está dentro do útero da sua mãe, você está lá dentro da bolsa lá e é acolhedor. É uma coisa que realmente não é só uma terapia que você vai tratar determinado órgão, determinado sistema, mas que você tem um benefício como um todo. É a parte de qualidade de vida, né? Realmente você conseguir, além do benefício de um paciente que tem uma patologia específica, ele conseguir realmente se sentir mais relaxado no seu dia a dia e servir como manutenção para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Olha, Paulo, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bastante clara, que o pessoal tenha entendido. Esse vídeo é muito ilustrativo, mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ressaltar, nós não temos essa cultura, né, tanto na medicina quanto na fisioterapia, talvez no nosso país, que é a prevenção. Eu acho que os pacientes acabam nos procurando apenas quando realmente eles já estão numa condição patológica difícil, de muita sintomatologia, é o que nós realmente mais recebemos, né, no dia a dia, no consultório, na clínica. E que esses pacientes, acho que esse programa é um programa justamente de caráter informativo, para que não só essa terapia, como outras que já foram passadas aqui, que essas pessoas possam buscar realmente mais qualidade de vida e tenham recursos que elas possam utilizar para que elas não venham a desenvolver enfermidades também, né? Vista que esse trabalho também é um trabalho de caráter, tem a finalidade de ser de caráter realmente preventivo e que esse paciente não tenha necessidade de chegar num quadro patológico grave. Certo.
Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do fisioterapeuta Paulo Campi. Esse programa foi muito interessante, eu particularmente me senti muito informado, na verdade, a respeito desse assunto. É algo que a gente escuta, que alguém fala, mas não dessa maneira. E sem dúvida nenhuma, a minha área não é uma área tão ligada assim que precisa desse tipo de reabilitação, mas eu, sem dúvida nenhuma, quando escutar alguém falando que está com dor nas costas, que tem hérnia de disco, vou pedir para que procure um fisioterapeuta que faça esse tipo de exercício. Tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, vai haver uma melhora e realmente o exercício na água relaxa tanto que eu acho que o ganho é muito maior. Mais uma vez, muito obrigado. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar para a TV Prever, tenho certeza que o Paulo vai ter o maior prazer em respondê-las. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prever Saúde.